Olá, matemáticos e matemáticas! Bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX. E na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com uma coisa muito importante, que é o que? Entender números decimais usando dinheiro. Se você não sabe ao certo como isso funciona, imagine que quando você está juntando moedas para comprar balinha ali na vendinha ou no mercado, pensa que você já está trabalhando com os números decimais, você já está trabalhando com o que a gente vai aprender. Isso já está intrínseco na vida de vocês, já está ali. Só que agora eu vou só explicar, eu vou contextualizar, eu vou colocar as palavras certas na boca de vocês. Para que quando você for explicar na hora da prova, quando você for fazer qualquer coisa, qualquer conta, que você saiba ler, saiba realizar conta e saiba interpretar isso da maneira correta. Tudo bem? Então, primeira coisa, aprendendo a ler. Quando você for ler, a gente vai ler em moedas, ou seja, dinheiro, e vamos ler em números decimais, porque existe uma verossemelhança. Como assim verossemelhança? Quando você está vendo aqui, R$ 21,90, R$ 21,90, como muita gente fala. R$ 21,90 é R$ 21,90. Quando você vai lá e põe 21,90, o que isso significa? 21 inteiros e 90 centésimos. Se você fala 90 centésimos, 90 centavos. Já percebeu? Então vamos ver aqui de novo. 35,05. O que é isso? R$ 35,05. Ali, quando você for ler, vai ser 35 inteiros e 5 centésimos. Tudo bem? Então, R$ 49,99 é o que? R$ 49,99. Se a gente põe sem o cifrão e o R, como é que fica? Vai ficar então 49 inteiros e 99 centésimos. Ah, professor, é sempre centésimo? Não. Quando tem duas casas ali, quando tiver dois dígitos desse lado, pode ser 0,5, pode ser 90, dois dígitos, você vai falar um número centésimo. Tudo bem? 90 centésimos. Número 0,5, né? Ou seja, só 5 centésimos. 99 centésimos. O que for equivalente a centavos vai ser o equivalente a centésimos. Muito simples, né? Vamos ver mais uma coisinha. O que são décimos e o que são centésimos? Por isso que eu falei, é sempre centésimo? Não. Pode ser décimos. Ah, professor, mas eu nunca falei desavos, decavos, nunca falei isso. Sim, você nunca falou. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer 0,2? Tem quantos dígitos ali? Um só. Aí você fala, então, isso são décimos? Mas o que quer dizer 0,2? O que significa 0,2? Duas moedas de 10 centavos. Então 0,2 são duas moedas de 10 centavos? Sim, são 20 centavos. Então 0,2 são 20 centavos? 0,2 são 20 centavos. Olha isso, 0,2, duas moedas de 10, duas de 10, duas de 10, dois décimos, 2 décimos. Então 0,2 são 2 décimos, são duas moedas de 10. Ou seja, duas moedas de 10, 20 centavos, quer dizer então que são 20 centésimos. Então quando você só coloca um dígito, 0,2, dá a mesma coisa do que 0,20. 0,2, anota isso. 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Professor, e esse zero aí que você adicionou? Aí quem entra, 0,2, 0,20, anota isso. Conclusão, a quantidade de zeros à direita depois da vírgula não aumenta o valor. Ou seja, 0,2, ou botar 0,20, ou colocar 0,200, a quantidade de zeros, não é números, são zeros, não aumenta. Então 0,2 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,200, só que a gente não está trabalhando com isso, tá? Isso é imposto de gasolina. Só que então, 0,2 é 0,20, zeros à direita não muda o meu número. Beleza? Beleza. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, para fixar melhor.
Vamos pensar o seguinte, alguns exemplos. Vamos pensar em décimos e vamos pensar em centésimos. 21,9 é 21 inteiros e 9 décimos. Só que se eu fosse botar em centésimos, ficaria quanto? 21 inteiros e 90 centésimos. Se eu adicionar um zero, eu coloco centésimo. Só isso. Só. Vamos pegar outro exemplo. 35,5. Mesma coisa do exercício anterior, né? 35 inteiros e 5 décimos. Tá vendo que não é 0,5? Agora é só 5. Mas se for 5, pode botar 50, não é mesmo? 35 inteiros e 50 centésimos, que é a mesma coisa. Para finalizar, 49,9. 49 inteiros e 9 décimos. Só que eu posso colocar também o quê? 49 inteiros e 90 centésimos, ou seja, 49,9. 49,90 é a mesma coisa. Percebeu que tem que ser vírgula 9 ou vírgula 90, tudo bem? Então na hora que você estiver falando, tem que falar exatamente da ordem que está aparecendo. Você não pode colocar 0, alguma coisa, porque muda o número, ok? Então, ó, escutando e diferenciando, é exatamente isso. Se você escuta uma coisa, você tem que escrever exatamente na mesma ordem. Você não pode trocar ou esquecer ou não querer colocar o zero. Então, ó, primeira coisa, 4,9. A forma como você escuta é a forma como você escreve. Então é 4,9. 4 inteiros e 9 décimos. Que é a mesma coisa aqui, 4 inteiros e 90 centésimos. Isso aí. Então, ó, outro exemplozinho para escutar. 15,03. Pausa o vídeo e tenta fazer você escrevendo que número é esse e escrevendo na forma expressa, com as palavras, tudo bem? Então, ó, pausa o vídeo. Pausou? Porque eu pausei. Então vamos lá. Vai ficar como? 15,03, ou seja, vão ser 15 inteiros, 0,3 centésimos, são 2 dígitos. Mas, professor, a vírgula, o zero à direita. Sim, se só te colocar zeros à direita, não aumenta, mas tem zero e um número. Se colocar qualquer outro número, já não vale aquela regra, porque é só zeros à direita que não muda. Então, ó, 0,3, 2 dígitos, tem que colocar centésimos. Beleza? Vamos para o último exemplo, 6,12. Então, ó, de novo, tenta escrever esse número. Achou isso? Achei. 6 inteiros e 12 centésimos. 2 dígitos, centésimos. 1 dígito, décimos. Beleza? Beleza? Olha que coisa maravilhosa. Estamos entendendo o que são décimos e o que são centésimos. Centésimo é uma coisa que centavo. Já que é a mesma coisa, vamos imaginar trocos. Tudo bem? Como assim, professor? Vamos completar inteiros. Imagina que você precisa de R$2. R$2. Só que você só tem a moeda e o significado. Vamos imaginar que você precisa de R$2. Só que você só tem 1,50. Quanto que falta? Automaticamente, eu tenho 1,50, eu preciso de R$2. Falta 50 centavos. Só que imagina o seguinte, para completar esse inteiro, para completar R$2, ou seja, 2 inteiros, eu preciso completar 100 centésimos, ou seja, a cada um inteiro, a cada R$1, você tem 100 centavos, porque você divide 50 centavos mais 50 para dar R$1. Então, 100 centavos é um inteiro, ou seja, 100 centésimos formam o número 1, formam o número 1 inteiro. Só para completar, faltaria então 50 centavos. Então, o que acontece? Para você completar um número inteiro, você precisa completar 100 centavos. Completar 100 centésimos. Tudo bem? Ah, pessoal, isso é simples. Eu sei que é simples. Mas tem que estar intrínseco na sua cabeça que R$1 são 100 centavos. Que nem 100 reais equivale a 100 notas de 1, a 100 moedas de 1. Ou seja, para completar um número grande, você precisa ter vários desses pequenos. Beleza? Entendeu mais ou menos a comparação? 100 centavos formam R$1. Ou seja, 100 moedas de 1 formam 100 reais. É o mesmo princípio. 100 centavos forma R$1. 100 centésimos formam o número 1 inteiro. Beleza? Beleza. Então, professor, agora que a gente entendeu isso, vamos trabalhar um pouquinho com o troco. Imagina que você está desconfiado que eu recebi o troco errado.
Como é que eu vou fazer essa conta para saber se eu estou certo ou errado na hora do mercado? O que a gente vai fazer? A gente vai contar os trocados. O que significa isso? A ideia de contar o troco, ou seja, somar ou subtrair números decimais, segue o mesmo princípio de uma subtração de números naturais. Pode ser subtração ou pode ser adição. Vai seguir o mesmo princípio que você sempre fez. Só que temos duas condições, que é o quê? A única coisa importante a ser feita é posicionar os números da forma correta, ou seja, vírgula embaixo de vírgula e completar as unidades decimais. Então, se você tem centésimo em um e décimo no outro, você tem que completar e colocar centésimo, para que as duas coisas fiquem equiparáveis. Então, ó, vamos pegar aqui alguns exemplozinhos para terminar o dia feliz. Olha isso. Vamos imaginar R$ 43,65, 43 inteiros e 65 centésimos, somados com 39 inteiros e 7 décimos. Se você fosse somar, primeira coisa, é vírgula embaixo de vírgula. Professor, tá faltando alguém aqui, não tá faltando? Tá faltando. Então o que acontece? Lembra, zeros à direita não alteram o meu resultado. Então se eu colocar um zero, fez diferença na tua vida? Não. Posso fazer isso, professor? Pode. Você pode fazer isso. Então, ó, vamos fazer agora a soma do jeito tradicional que você sempre fez na sua vida. Quanto é que é 5 mais 0? 5. 6 mais 7. Calcula aí. Muito bom. Achou a resposta? Achou 13? Achei 13. Quando dá 13, adiciona 1 ali. Então agora, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 9. 13 de novo. Então coloca o 3 e de novo vai adicionar 1 ali em cima. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Professor, mas e a vírgula? Eu não posso sumir com ela. Óbvio que não. O que você vai fazer com a vírgula? Você vai colocar a vírgula embaixo de vírgula. Você não vai alterar na soma e na subtração. Quem está trabalhando agora é só o quê? Vírgula embaixo de vírgula, para que os números fiquem equiparáveis. Tudo bem? Adição e subtração é vírgula embaixo de vírgula. Vimos a adição, não é? Vamos para a subtração. Mesmos números, só que agora subtraindo entre eles. Vai mudar alguma coisa? Acho que não. Só que, de novo, tá faltando alguém. Se tá faltando alguém, você vai colocar o 0. Coloca então o número 0 ali embaixo. Tudo bem? Então, ó, se tiver qualquer dúvida do que eu esteja falando, pause o vídeo, volte um pouco ele e assista de novo. Por que esse 0 tá aqui? Porque zeros à direita acontece o quê? Não muda resultado. Então, ó, vamos subtrair. 5 menos 0. 5. Não mudou isso. O 6 subtrai do 7? Não. Então, ó, já que estamos trabalhando com o 6º e 7º ano, vamos falar do jeito que vocês gostam. Você vai pegar emprestado. Vai pegar emprestado de quem? Do número 3. Quando você pega emprestado do número 3, vai sobrar 2. E o número 6? Adiciona 10 de uma vez. Fica no quanto? 16. 16 menos 7. 9. Então, ó, 16 menos 7, 9. Pessoal, o 2 subtrai do 9? Não. Então esse 2 também vai ter que pegar emprestado. Pegar emprestado de quem? Do 4. Pegou emprestado do 4, vai sobrar 3. O 2 vai virar quanto? 12. Agora, ó, 12 menos 9. 3. Isso aí. E agora, ó, para finalizar, 3 menos 3, 0. Então, ó, não se esquece, vírgula é embaixo de vírgula. Aonde? Na adição e na subtração. Então, ó, fizemos a soma e fizemos a subtração. Então agora você sabe quando você tem que somar, quando você tem que subtrair. Muda alguma coisa quando se fosse números inteiros, números naturais, para os números decimais? Não, só tem que completar as casas, para que eles fiquem equiparáveis. Tudo bem? Para se equiparar, ou seja, você realizar as suas contas. Tudo bem? Então, ó, entendemos números decimais, como que se lê, como que se escreve, a importância de escrever exatamente da forma como você estuda, como você fala, como que se realiza a conta, o que são décimos, o que são centésimos, conseguir entender isso da maneira mais simples possível? Eu espero que sim.
Então, pessoal, de novo, nós vamos finalizar nossa aula. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de dar o like nesse vídeo. Não esquece de seguir o canal para mais vídeos. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado!